Boa noite. Estamos iniciando o primeiro programa Literatura Local de 2016, que é o programa mais antigo da TV Câmara, este órgão da Câmara Municipal de Vereadores, e que se iniciou há 10 anos numa parceria entre a Academia Passo-Fundo de Letras e a Câmara de Vereadores para divulgar a produção literária, a produção cultural de Passo Fundo. Passo Fundo, que tem uma das academias de letras mais antigas do Brasil. A Academia Passo-Fundo de Letras, fundada com o nome de Grêmio Passo-Fundo de Letras no dia 7 de abril de 1938. Agora, no final do ano passado, cumprindo as suas normas estatutárias, houve um processo de eleição de uma nova diretoria. A acadêmica Dilce Pessim Cortese foi eleita presidente no lugar do acadêmico Gilberto Cunha. Ela e sua diretoria tomaram posse internamente, mas a posse já é efetiva, e agora, nas próximas semanas, haverá uma posse solene e pública. Nessa noite nós vamos conversar com a presidente da Academia Passo-Fundo de Letras, que vai comandar a entidade em 2016 e 2017. Ela vai falar sobre a sua obra literária, sobre suas últimas publicações e sobre os projetos para a Academia Passo-Fundo de Letras. Boa noite, Dilce. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando para os ouvintes de Passo Fundo e região. Estamos aqui para falar um pouco sobre a Academia Passo-Fundense de Letras, principalmente sobre a minha administração, que inicia agora, a nossa administração, que somos um grupo de pessoas que estamos assumindo a academia para o biênio 2016-2017, e também sobre a nossa obra, os livros que escrevemos, as coisas que produzimos. Dilce, tu acabas de publicar um livro que é a história da tua família, né? Da família Pessim. Eu gostaria que de início assim falasses um pouco da tua biografia, onde nasceste, a tua trajetória até chegares hoje à presidência da academia, para as pessoas que não te conhecem. Assim, a minha história é um pouco diferente. É uma história que se originou, que começou lá no interior de Palmeira das Missões. Eu sou filha de agricultores, meus pais eram agricultores, descendente de italianos, cresci na roça e depois saí de lá para estudar. Lá só tinha escolinha, né? E então eu fui para colégios de freira, e nos colégios de freira é que eu comecei os meus estudos. E depois, sempre trabalhando, consegui me formar, fazer os cursos superiores, né? Primeiro estudos sociais, depois história, e assim por diante até me tornar professora, há muitos anos atrás, né? Professora de história, trabalhei muitos anos, me aposentei como professora estadual, professora de história estadual. Né? Nesse tempo eu me casei, tive 2 filhos,
Quando me aposentei como professora estadual, eu senti necessidade, há muito tempo já estava sentindo necessidade de me reciclar, de voltar a estudar. Aí eu voltei a estudar, porque eu tive tempo, quando me aposentei, tive tempo de voltar a estudar. Voltei aos estudos, mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar, porque os estudos tinham que ser pagos. Estudava na UPF, porque já morava em Passo Fundo. Voltei a estudar e nesse tempo eu fiz as pós-graduações e cursei o mestrado. E aí no mestrado eu aprendi a pesquisar. Eu pesquisei, fiz bastante trabalhos de pesquisa, aprendi a pesquisar e desenvolvi o hábito de escrever. E a partir daí eu publiquei um livro sobre imigração italiana, né, o meu livro Ulisses Vai em América, que foi o primeiro livro. Que é, no meu entendimento, um referencial em termos de imigração italiana. Pelo conteúdo e pela forma, pela clareza com que tu expões. Eu aprendi muita coisa naquele teu livro e tenho recomendado, né, a muitas pessoas a leitura do teu livro, que aliás eu acho que está precisando de uma reedição. Sim, é um livro que ele foi orientado pelo Mário Maestre, que é uma referência na área, e eu desvendo aí alguns mitos da imigração italiana e realmente ele ficou um livro bom. Com a publicação desse livro, me abriu as portas para a Academia de Letras. Um dia, eu falando sobre o livro, numa palestra, estava presente o então presidente da Academia de Letras, o Dr. Meirelles Duarte. E ele me fez o convite para participar da Academia de Letras. Ele disse, quem sabe tu não quer se candidatar a uma vaga na Academia de Letras? E eu encaminhei meu currículo e fui aceita para participar da Academia de Letras. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque na época eu não sabia o que significava isso. Entrei assim, pelo convite, por impulso, mas com o passar dos anos... Que nem diz o samba, que ele entrei de gaiato no navio. Entrei de gaiato, exatamente. Mas assim, lentamente eu fui participando, não sabia bem o que significava. Eu tinha até uma ideia meio distorcida, aquela ideia de que a gente recebe lá do Rio de Janeiro, de que é um lugar onde a gente vai para tomar chá, é um lugar onde se reúne aquelas pessoas que não têm nada para fazer. Mas eu aprendi que não é bem isso. Né? Aí eu peguei uma época em que começaram a se sucederem presidentes ativos, né? Presidentes que mostravam trabalho, que abnegados, trabalhos voluntários, sem ganhar nada, assim, trabalhando em prol da literatura, em prol da leitura. E eu comecei a gostar cada vez mais e desenvolver, assim, um amor pela Academia de Letras. Logo depois do Dr. Meirelles, veio você como presidente. Depois, aí muitas coisas foram realizadas, viagem ao Rio de Janeiro, visitamos a Academia. E aí tu viste a Academia Brasileira de Letras por dentro. Vimos a Academia Brasileira de Letras, vimos que não era bem aquilo que eu estava pensando. Tomamos o chá também. Tomamos o chá, conversamos com os intelectuais lá, foi muito bom. Depois da tua presidência foi a Beth, a Elizabeth, também foi uma ótima gestão. Depois foi aquela magnífica gestão do Dr. Osvandré, comemoração do aniversário da academia. Depois sucedeu o Gilberto Cunha, cada um com a sua característica, um diferente do outro, mas todos eles fazendo boa gestão e trabalhando para o engrandecimento da academia. E chegou num ponto que a academia está tão grande, tão bonita, e está fazendo um trabalho tão bom, né? Que chegou agora em 2015, que os colegas, os acadêmicos lá me multaram para assumir essa presidência.
E eu não tive como dizer que não, porque não sou eu a presidente, somos nós que vamos gerir esta casa tão bonita que está fazendo um trabalho para a comunidade de Passo Fundo bonito. Tu tens uma relação da diretoria? Tenho relação da diretoria. Acho que seria interessante neste primeiro programa de 2016 a leitura da diretoria. Então, nós somos, a diretoria é formada por várias pessoas, né? Eu como a presidente, o Ivaldino Tasca como vice-presidente, Paulo Domingos da Silva Monteiro, secretário, a Elizabeth Souza Ferreira como a primeira secretária, a Marilise Leque como a segunda secretária, o Júlio César Pérez, o primeiro tesoureiro, a Sueli Gelling Froze, a segunda tesoureira. Depois a Comissão de Contas e Patrimônio. Que é o antigo Conselho Fiscal, para quem não se lembra, o novo Código Civil mudou o nome, né, para Comissão de Contas e Patrimônio. Exatamente. O Antônio Augusto Meirelles Duarte é o presidente. A Marisa Zílio, a relatora. Velci Nascimento, o conselheiro titular. O Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, suplente, e o Carlos Antônio Madaloso, segundo suplente. É interessante notar que nós escolhemos alguns novos acadêmicos no fim do ano e eles não aparecem na diretoria, porque estatutariamente eles só podem entrar na outra diretoria. Sim. Isso é um detalhe interessante. Sim, e são novos acadêmicos, foram 5 novos acadêmicos escolhidos, com uma garra intensa, com uma vontade de trabalhar assim intensa, que estão se colocando assim à disposição de todos os projetos e estão inseridos. Mas agora dentro da proposta, digamos assim, político-administrativa da tua gestão, uma das ideias é a organização de comissões. E nessas comissões os novos acadêmicos estão presentes. Eles entram em cheio, entram valendo, para valer. Então a gente organizou, dividimos, né, os assuntos da casa em comissões. Cada comissão vai ficar responsável por um assunto, por um trabalho, por uma meta que será desenvolvido na casa. Então nós temos algumas coisas assim que são prioritárias, que são urgentes, que devem ser mexido imediatamente, outras que são assim no decorrer do ano, outras para o ano que vem, mas que já devem ser pensadas. Então organizamos esses assuntos com as pessoas responsáveis para executá-los. Por exemplo, colocamos aqui a organização da biblioteca. A biblioteca estava fechada até esse ano. Agora, a partir desse ano, ela vai ter que ser aberta, porque nós vamos receber alunos que vão trabalhar na nossa biblioteca. Nós temos uma boa biblioteca, que não pode ficar fechada. Ela vai ter que ficar funcionando. Então, nós temos uma comissão que vai abrir essa biblioteca, catalogar esses livros e torná-la disponível para os alunos, para as crianças manusear esses livros. E vamos tentar deixar aberta essa biblioteca para a comunidade. Então tem uma comissão que vai trabalhar nisso. Tem a organização da secretaria, que a secretaria também estava fechada. Então tem um grupo que vai trabalhar nessa infraestrutura geral da casa, da secretaria, saída de emergência, que a casa também não tem, elevador, que o elevador está aí, mas não está funcionando, e outros problemas que a casa tem, alguém... Que são problemas, diga-se de passagem, antigos e problemas construtivos. Sim, com certeza. Com o tipo de construção da academia. E que precisa ser... que a academia não pode resolver sozinha, até porque é um prédio tomado pelo patrimônio público, né? E Sim. Não é fácil. Então já escolhemos um grupo de pessoas, uma comissão que vai tratar desses problemas.
Nós temos a nossa revista Água da Fonte, que é uma revista anual, que já está bem consistente, uma revista grande, que ela é publicada sempre. Tem uma comissão também responsável por essa revista. Tem assessoria de imprensa, que é necessária, como todo órgão. Uma comissão para organizar a casa, organizar para os eventos, organização geral, comissão de festas, os poemas nos túneis. Nós temos um túnel, aqueles túneis da literatura, um túnel que é sob nossa responsabilidade, então tem que ser alimentado esses túneis mensalmente, trocado as poesias, enfim. A Semana das Letras, que ela acontece a cada 2 anos. Esse ano, por exemplo, agora em abril, do dia 4 de abril ao dia 7, vai ter a Semana das Letras na academia. Então, já estamos organizando, então tem uma comissão responsável por essa semana. Tem o projeto de literatura, que é alternado à Semana das Letras, que vai ter o ano que vem. Que é o concurso literário, aquele que tem resultado na publicação dos livros com os trabalhos, né? Exatamente, o concurso literário, que já é um sucesso na nossa cidade. Os alunos participam, aí a gente publica em livros. Tem a academia nas escolas. Dilce, infelizmente o tempo está nos mandando interromper o programa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e retornaremos logo no programa Literatura Local, conversando com a presidente da Academia Pastorense de Letras, historiadora e professora Dilce Piscin Cortese. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, o primeiro programa de 2016, conversando com a presidente da Academia Pastorense de Letras, Dilce Piscin Cortese. Nós interrompemos o programa dessa noite para o intervalo tradicional, quando a presidente da academia falava sobre as comissões montadas para desenvolver as atividades acadêmicas nesses próximos 2 anos. Mas, Dilce, tu estavas falando sobre as comissões, mas além dessas que tu falaste no bloco anterior, existem mais comissões? Sim, eu falava da academia nas escolas, que é um projeto onde os acadêmicos vão nas escolas falar de suas obras, vão até os alunos conversar, que também é um projeto levado pela academia. Nós temos um projeto novo esse ano, que é Identificando Talentos, né? Que é um projeto que vai ligar as escolas municipais à Academia de Letras. Que também vai ter uma comissão e vai envolver praticamente todos os acadêmicos nesse projeto. Estamos bastante envolvidos agora também com o Congresso Médico sobre Prevenção e Violência por uma Cultura de Paz, que vai acontecer no final de abril, na UPF. Nós estamos trabalhando junto, no sentido de envolver os alunos, as escolas, os alunos da universidade, nesse projeto. E o Café Filosófico é outro assunto, e também o programa Literatura Local, que é de responsabilidade do Paulo e de todos nós. É um projeto da Academia de Letras. O Café Filosófico, ele já tem uma história longa em Passo Fundo, mas uma história mais ou menos conturbada, digamos assim, né? De repente agora,
com a academia assumindo, entre aspas, o café filosófico, talvez ele tenha mais uma estabilidade, não é, Dilce? O Café Filosófico já tem 7 anos, né, que ele está nas mãos do professor Mauro Galhetti. Nosso confrade, nosso colega da academia. Nosso confrade da academia, e ele executa nas livrarias, nos locais envolvidos com cultura, e ele tem apoio da Academia de Letras. A Sueli apoia, ajuda, colabora, né? E agora com mais apoio da Academia de Letras. Mas tem outras atividades também, fora essas, não é, Gilce? Que a academia manterá. Sim, sempre agrega outras atividades. Aí nós temos lançamentos de livros, nós temos participamos sempre da Feira do Livro. Da Feira do Livro. Todas as atividades culturais da cidade, procuramos nos envolver. Feira do Livro, que o pessoal, eu estive essa semana conversando com o pessoal da Associação dos Livreiros, e eles já estão trabalhando a Feira do Livro de 2016. Já estão se programando. Sim, e nós somos sempre parceiros. Estamos sempre junto com os livreiros, divulgando nossas obras, divulgando nossos trabalhos. Mas agora para a Semana das Letras, Dilce, já tem alguma coisa mais ou menos alinhavada? Semana das Letras, nós temos uma reunião hoje à tarde, às 16 horas, lá na academia. Temos bastante coisa já programada, temos as escolas municipais, os alunos municipais que vão estar presentes em todas as tardes. Temos convite para o Assis Brasil, não sei, ainda não está confirmado se ele vai participar numa noite onde ele deve estar presente. Mas todas as noites terá programação na Academia de Letras. Vamos movimentar a academia, movimentar a sociedade com essa Semana das Letras. Logo que tiver a programação completa, a gente irá divulgar com mais clareza. Perfeito. Tu começaste o programa falando sobre a visão que tu tinhas de Academia de Letras, né? Aquela visão que é passada geralmente pelas instituições universitárias, né? Aquela visão que vem do modernismo, da Semana das Letras de 1922. Como professora já aposentada e trabalhando na rede municipal de ensino, voltaste a trabalhar como professora universitária, como professora estadual, como é que tu vês a Academia Passo-Fundo de Letras e a sua inserção na sociedade, a contribuição da academia para a cultura e para a sociedade de Passo Fundo? Eu vejo como um órgão muito importante, muito inserido na sociedade de Passo Fundo, e não tem nada a ver com aquela imagem que eu fazia inicialmente. A academia tem se inserido muito na sociedade e tem levado, sem modéstia, sem querer exaltar a academia, mas tem levado alto a literatura de Passo Fundo com seus trabalhos. Nós procuramos entrar nas escolas, nós procuramos incentivar a escrita, incentivar a leitura. Os nossos acadêmicos estão sempre rodando por aí, visitando escolas, incentivando. Então, assim, nós não somos um ambiente fechado, nós não somos aqueles que ficam tomando o seu chá, discutindo coisas sem interesse para a sociedade. Nós temos reuniões todos os sábados, lá
o espaço, o horário às vezes é pouco para discutir assuntos de interesse da sociedade, do alunado de Passo Fundo, dos leitores de Passo Fundo. Discutimos coisas ligadas à leitura, ligadas à escrita, né? Coisas que possam levar o escritor a crescer cada vez mais, a divulgar a leitura cada vez mais. Então, eu vejo que é algo importante para Passo Fundo nesse sentido. Como está o envolvimento da academia com outras instituições? Por exemplo, tu falaste na questão da Feira do Livro, tu falaste na Secretaria Municipal de Educação, tem a Secretaria da Cultura, que é a nossa vizinha. Como é que tu vês, porque tu és uma acadêmica participante, uma acadêmica ativa, como é que tu vês essa participação até hoje e como tu projetas ela daqui para diante? Pois é, eu como professora municipal, agora fui convidada pelo secretário de Educação, né, para trabalhar na academia como professora municipal. Então, eu sou presidente da academia e sou professora municipal. Sou uma professora municipal que vai trabalhar na academia com projetos da SME, com alunos das escolas municipais. Então, estamos bem integrados, bem afinados e vamos nos afinar mais nesse sentido de levar para as escolas, buscar talentos nas escolas e incentivar, né, esses talentos no incentivo, né, daquilo que eles querem. Então, o aluno quer escrever, ele vai para a academia para ouvir os escritores, para buscar inspiração, para ler, para ouvir do escritor como se chega à escrita, como se chega a esse caminho. Nesse sentido, eu sinto a academia plenamente integrada à sociedade, à Secretaria de Cultura, que nós estamos aí trabalhando junto, estamos sempre trocando ideias, trocando figurinhas. Mas uma coisa que tu falaste agora, a questão da leitura. Eu tenho discutido muito sobre essa questão da leitura. Tem gente que diz que o jovem de hoje não lê, que o jovem de hoje não escreve. Mas eu vejo a gurizada, os pequenininhos lá no celular, lendo, clicando. Será que a juventude de hoje não lê e não escreve? Ou eles leem e escrevem de uma outra maneira que a nossa geração, né, a geração dos avós dessa gurizada que está vindo aí, dos pais dessa gurizada que está aí, escrevia e lia? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente não está conseguindo perceber como ele está lendo. Ele lê, ele lê, ele está lendo de outra forma. Ele lê com meios digitais, ele lê da maneira diferente daquela que nós líamos. Talvez ele lê existem várias maneiras de ler. Existe a maneira de ler sem livro. Como dizia o secretário Edmilson, eu quero montar uma biblioteca sem livros, e nós ficávamos naquela interrogação, como biblioteca sem livros? Existe biblioteca sem livros? Ler o ambiente, ler a realidade, ler uma paisagem,
ler virtualmente. Então, existem outras leituras. Outros suportes. E nós temos que ver isso. Isto também é um trabalho que nós vamos começar na academia a partir desse ano. Tentar perceber esse tipo de leitura do aluno. O que você leu? E há uma escrita invisível também, né? Que o pessoal escreve, porque não escreve mais e não resulta no livro, não resulta no manuscrito. Pois é. Está na nuvem aí, como você diz. Está na nuvem. Vamos ter que descobrir como captar essa escrita dele. Tudo isso são novas gerações do novo milênio. Tem que haver maneiras para receber esse novo estudante, essa nova criança. Que é um negócio gozado, né? Eu trabalho numa escola de bairro, né? Lá na Escola Estadual Mário Quintana, lá na Coab 1, no Edmundo Traem. E eu vejo os alunos lá da escola estadual sendo aprovados, por exemplo, em Medicina em Santa Maria. E é o que eu tenho discutido. A qualidade do ensino público é grande, é boa. Quem faz como sempre fez, o diferencial é o aluno. E tu és a prova disso, quer dizer, aquela coloninha, né, lá de Jabuticaba, termina o ensino médio, faz uma faculdade, pós-graduação e outros cursos, se torna escritora de vários livros, né, acaba em Passo Fundo e presidente da Academia Passunense de Letras. Quer dizer, o diferencial não foram apenas as escolas em que tu estudaste, quer dizer, tu fizesse a diferença. Sempre quem faz a diferença é o aluno. E são alunos que eu vejo lendo e escrevendo. Chegam na escola assim, qual é a senha do Wi-Fi? Para quê? Para ler e para escrever. Sim. Existem alunos inteligentes e existem alunos esforçados. Então, eu ouvia um empresário há pouco tempo falando se aparece um empregado inteligente e um esforçado, eu não sei qual dos dois eu escolheria. Eu escolheria o esforçado, porque nem sempre o inteligente vai ser o melhor funcionário. Talvez o esforçado seja o melhor. E quando eu tento me classificar, qual pessoa eu sou, a inteligente ou a esforçada? Eu me coloco na esforçada. Eu não me coloco na inteligente. Eu sou a pessoa esforçada. Eu venci, eu conquistei os meus méritos pelo meu esforço. Porque não foi fácil. Meu pai não tinha dinheiro para pagar meus estudos. Eu tive que trabalhar desde os 14 anos. Trabalhar, estudar de noite, e assim foi indo. Estudando na UPF, com os preços caros, como é a UPF, sem nunca conseguir uma bolsa de estudo e sempre pagando. Então, às vezes a gente diz, mas tu é inteligente. Não, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Porque eu sei das minhas limitações financeiras, eu sei das minhas limitações até intelectual, por ter sido criada lá fora com poucos recursos de livro, livros, pouca informação. Então eu tento a cultura vinha através do rádio ainda. Pois é, e o rádio quem ouvia era o pai só, as notícias. Provavelmente lá no interior de Jabuticaba, o velho radinho a pilha.
Pois é. Ou a bateria, no máximo. Era tudo muito limitado. Então, eu fui criada nessa realidade. Então, eu tento superar tudo através do esforço. Então, é por aí. Eu acho que a criança hoje, a criança esforçada, é que tem mais méritos, né? E talvez não é inteligente. Porque a inteligente, como ela tem facilidade, ela se deita, ela se acomoda. É o que eu tenho visto. Bom, infelizmente o tempo nos manda embora, Dilce. No programa Literatura Local desta noite, o primeiro programa de 2016, nós conversamos com a acadêmica Dilce Piscin Cortese, presidente da Academia Pastoral de Letras, falando sobre sua vida, sobre seus pensamentos, sobre suas obras e sobre os projetos a serem desenvolvidos na Academia Pastoral de Letras em 2016 e 2017. Boa noite, Dilce. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.